14. Crescimento cristão. Foi-me mostrado que os que têm conhecimento da verdade e, no entanto, permitem que suas faculdades se absorvam em interesses mundanos são infiéis. Não estão por meio de boas obras fazendo brilhar a luz da verdade. Usam quase toda sua habilidade para se tornarem argutos e hábeis homens do mundo. Esquecem-se de que seus talentos lhes foram dados por Deus a fim de serem usados para promover sua causa. Se fossem fiéis ao seu dever, o resultado seria grande ganho de almas para o seu Senhor. Muitos, porém, se perdem por causa de sua negligência. Deus conclama os que conhecem sua vontade a serem praticantes de sua palavra. Fraquezas, indiferença e indecisão convidam os assaltos de Satanás, e os que permitem que esses traços de caráter aumentem são irremediavelmente tragados pelos vagalhões da tentação. De todo que professe o nome de Cristo, se requer que cresça até a estatura completa de Cristo, a cabeça viva do cristão. Todos nós precisamos de um guia, que nos dirija através das muitas perplexidades da vida, assim como o marinheiro precisa de um piloto que guie a nau entre os bancos de areia ou nos rios cheios de recifes. E onde se encontrará semelhante guia? Apontamo-vos, prezados irmãos, a Bíblia. Inspirada por Deus, escrita por santos homens, ela assinala com grande clareza e precisão quais os deveres tanto dos idosos como dos jovens. Eleva a mente, enternece o coração e comunica ao espírito alegria e felicidade. A Bíblia apresenta uma perfeita norma de caráter, é guia infalível sob todas as circunstâncias até o fim da jornada da vida. Tomai-a como vosso conselheiro, como a regra de vossa vida diária. Todo meio de graça deve ser diligentemente aproveitado para que o amor de Deus possa dominar mais e mais a vida, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até ao dia de Cristo, cheios de frutos de justiça. Filipenses capítulo 1, versos 10 e 11. Vossa vida cristã tem de assumir formas vigorosas e rijas. Podereis alcançar a alta norma que vos é apresentada nas Escrituras e tereis de fazê-lo se quiserdes ser filhos de Deus. Não podeis ficar parados, tereis de ou avançar ou retroceder. Deveis ter conhecimento espiritual para que possais perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Efésios capítulo 3, versos 18 e 19. Muitos que possuem um conhecimento inteligente da verdade e são capazes de defendê-la mediante argumentos, nada fazem em prol do erguimento do reino de Cristo. Atuam de quando em quando, mas não dão testemunho vivo da experiência pessoal na vida cristã. Não relatam novas vitórias alcançadas na santa milícia. Em vez disso, nota-se a mesma velha rotina, as mesmas expressões na oração e na exortação. Suas orações não têm aspectos novos, não exprimem maior inteligência nas coisas de Deus, nem fé mais fervorosa e viva. Essas pessoas não são plantas vivas no jardim do Senhor, a produzir novos rebentos e nova folhagem e a grata fragrância de uma vida santa. Não são cristãos em crescimento. Têm pontos de vista e planos limitados, e não há para eles expansão do espírito nem valiosos acréscimos aos tesouros do crescimento cristão. Suas faculdades não foram exercitadas nessa direção. Não aprenderam a olhar aos homens e às coisas como Deus as vê, e em muitos casos a simpatia não santificada tem prejudicado almas e estorvado grandemente a causa de Deus. É terrível a estagnação espiritual que prevalece. Muitos levam uma vida cristã formal e alegam que seus pecados foram perdoados, quando são destituídos de todo o real conhecimento de Cristo, tal como o pecador. Não há limite ao desenvolvimento. Irmãos, quereis ter um crescimento cristão restrito ou fareis sadio progresso na vida religiosa? Onde há saúde espiritual, há crescimento. O Filho de Deus cresce à plena estatura de homem ou mulher em Cristo.
Não há limite para o seu desenvolvimento. Quando o amor de Deus é um princípio vivo na alma, não há pontos de vista estreitos e confinados. Há amor e fidelidade em advertências e reprovações. Há trabalho fervoroso e disposição de assumir encargos e responsabilidades. Alguns não estão dispostos a fazer trabalho que exija abnegação. Mostram verdadeira impaciência quando instados a assumirem alguma responsabilidade. Que necessidade existe, dizem, de maior conhecimento e experiência? Isto diz tudo. Julgam-se achar-se ricos e enriquecidos, e de nada terem falta, quando o céu os pronuncia como pobres, miseráveis, cegos e nus. A esses diz a testemunha verdadeira: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Apocalipse 3, versos 17 e 18. Vossa própria complacência demonstra que estais em necessidade de tudo. Sois doentes espiritualmente e careceis de Jesus como vosso médico. Nas Escrituras, milhares de gemas da verdade se encontram ocultas do pesquisador superficial. Jamais se esgota a mina da verdade. Quanto mais investigardes as Escrituras com o coração humilde, tanto maior será vosso interesse e tanto mais sentireis a impressão de deverdes exclamar com Paulo: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Romanos capítulo 11, verso 33. Dia a dia deveis aprender alguma coisa nova das Escrituras. Pesquisai-as como se buscasseis tesouros escondidos, pois contém palavras da vida eterna. Orai pedindo sabedoria e entendimento a fim de compreenderdes esses santos escritos. Se isso fizesseis, encontraríeis novas belezas na palavra de Deus. Sentiríeis que recebestes nova e preciosa luz sobre assuntos relacionados com a verdade, e as Escrituras receberiam constantemente nova valorização em vosso apreço. O grande dia do Senhor está perto e se apressa muito. Sofonias capítulo 1, verso 14. Diz Jesus: eis que presto venho. Apocalipse 22, verso 7. Devemos conservar sempre presentes essas palavras e agir como crendo na verdade de que a vinda do Senhor está perto e que somos peregrinos e forasteiros na terra. As energias vitais da Igreja de Deus têm de ser postas em ativo exercício no grande objetivo de renovação própria. Cada membro deve ser um ativo agente de Deus, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Efésios 21, versos de 18 a 22. Esta é uma obra particular, que tem de ser levada avante em toda harmonia, em unidade de espírito e nos laços da paz. Nenhum lugar se deve dar a críticas, dúvidas e incredulidade. Cortar afeições terrenas. Irmãos, vosso dever, felicidade e utilidade futura, assim como salvação final, convidam-vos a cortardes os laços de vossas afeições de tudo o que é terreno e corruptível. Existe uma simpatia não santificada que participa da natureza de um sentimentalismo apaixonado e é terrena, sensual. Serão necessários decididos esforços para que alguns de vós vençam e mudem o rumo de sua vida, pois não se puseram em ligação com a força de Israel e se tornaram débeis em todas as suas faculdades. Agora sois chamados em altas vozes a serdes diligentes no emprego de todo meio de graça, a fim de poderdes ser transformados no caráter e crescer à estatura completa de homens e mulheres em Cristo Jesus. Temos grandes vitórias a ganhar e um céu a perder se não as alcançarmos. Tem de ser crucificado o coração carnal,
pois sua tendência é para a corrupção moral, cujo fim é a morte. Coisa alguma, senão as vivificantes influências do Evangelho, pode ajudar a alma. Orai para que as poderosas energias do Espírito Santo, com todo o seu poder vivificador, restaurador e transformador, possam atuar como uma corrente elétrica sobre a alma atacada de paralisia, fazendo com que cada nervo estremeça com nova vida, restaurando o homem todo de seu estado terreno, morto e sensual, para o de perfeita saúde espiritual. Tornar-vos-eis assim participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo pela concupiscência, e em vossa alma se refletirá a imagem daquele por cujas feridas fostes curados. Diz Cristo: Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. João 15, verso 14. Esta é a condição requerida. Esta é a prova que mostra o caráter dos homens. Os sentimentos muitas vezes enganam. As emoções não são salvaguarda segura, pois são variáveis e sujeitas a circunstâncias externas. Muitos são enganados porque confiam em impressões sensacionais. A prova é: que estás fazendo por Cristo? Que sacrifícios fazeis? Que vitórias estais alcançando? Um espírito egoísta vencido, resistido a uma tentação de negligenciar o dever, uma paixão subjugada e a voluntária e prazerosa obediência prestada à vontade de Cristo, são muito maiores provas de que sois um filho de Deus do que a piedade esporádica e a religião emocional. Mente, caráter e personalidade